perseverança e fé. Perseverança e fé para suportar a crise. Meus irmãos, a crise, ela está aí, né? As evidências da crise estão ao nosso redor, né? A gente não pode negar, né? A gente liga a televisão, vírus para um lado, liga o rádio, vê vírus, vê não sei o quê, e aí começa a ver a crise econômica batendo na porta, crise de saúde, crise econômica, crise de relacionamento, as pessoas estão tendo cada vez mais dificuldade de estarem juntos, e a gente fica pensando, a Irmã Shirley viveu 92 anos, quantas crises ela passou? Mas, graças a Deus, ela passou, suportou em Cristo todas elas. Meus irmãos, talvez só isso, só o seu testemunho de vida já seja um alento para nós. Mas aí na Bíblia nos dá ainda mais alentos. Através da vida de Paulo, nós podemos perceber que Deus tem para nós uma vida que pode ser de abundância, mesmo em meio às dificuldades da vida. Não são as dificuldades que vão tornar a nossa vida mais ou menos feliz, é estarmos ou não com Cristo, é isso que nos dá felicidade. A nossa felicidade não depende das circunstâncias, depende de Cristo. As circunstâncias hoje, quando nós vemos, são todas elas contrárias, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que tem tudo para dar certo, porque aqueles que estão em Cristo têm o caminho certo. Deus nos fala assim, 2 Timóteo 2, versículo de 1 a 4, Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que, da minha parte, ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Meus irmãos, muitas vezes nós fomos envolvidos em meio a essa crise, em situações distintas, e começamos a olhar o mundo, se nós não tomamos o cuidado, com um viés do próprio mundo. E vemos todas as coisas ruins, e só vemos as coisas ruins ao nosso redor, e paramos de ver a beleza da criação de Deus. Deus criou um mundo belo. Deus fala lá em Gênesis que quando ele olhou e disse, olha, eis que tudo era bom. Ele não disse, olha, parte é bom e parte é mais ou menos. Não, disse tudo. E eu gosto sempre de lembrar aos irmãos que quando a palavra de Deus fala tudo, não dá espaço para coisa alguma. Tudo é tudo. Tudo era bom. Deus fez tudo bom. Nós, através do pecado, que geramos as coisas ruins, mas Deus dá um alento para nós, através da sua palavra, mostrando que nós, se nós nos fortificarmos na graça do Senhor, então nós conseguiremos suportar todas essas agruras da crise. E Paulo, quando escreve isso, e é interessante a gente lembrar, Paulo estava em meio a uma cadeia, em meio a cadeias, prisão, né? E segundo os historiadores, era a sua última prisão antes de ser morto. Então, Paulo já tinha uma plena consciência que era o final da sua jornada. E ele, apesar de toda aquela crise, ele olha para o seu discípulo Timóteo, que está lá liderando uma igreja em meio de uma outra crise, que era a crise de apostasia, falta de fé. Então, manda uma carta cheia de fé e esperança. E ensina Timóteo, fortalece na graça. Te fortalece na graça. Meus irmãos, em meio à crise, nós temos que lembrar que existe algo que pode nos fortalecer. Quando tudo diz que não, Deus nos pode dizer sim. Sim, a felicidade está ao nosso dispor. Sim, existe uma vida que vai além das circunstâncias. Sim, existe algo que pode nos fazer acordar de manhã com alegria nos lábios. Sim, nós somos capazes de superar todas essas coisas e tudo vai passar. Sim, tudo vai passar. Vamos nos fortalecer na graça. Sigamos o conselho de Paulo, esse mesmo conselho que Paulo deu a Timóteo. E olha que Paulo deu o conselho em meio à crise. Não foi em meio à bonança, não estava com tudo resolvido, mas ele tinha dificuldade, tinha problemas. E mesmo assim, ele olhou e deu o conselho para aquele que estava com dificuldade. Mas o conselho de Paulo não era para que Timóteo ficasse numa boa, mas para que ele levasse outros ainda a estar nessa condição de alegria. Então ele fala, olha, participa dos meus sofrimentos. Paulo tinha convicção de que os seus sofrimentos não eram sofrimentos eternos, eram sofrimentos que eram temporários, eram necessários que eles passassem.
E ele diz, quando ele fala que compartilha com homens fiéis e também idôneos, era para que a mensagem, essa mensagem de alegria, essa mensagem de esperança, saísse da boca de Paulo, entrasse no coração de Timóteo, e ele, através de uma forma espetacular, transmitisse também para outros, e assim essa corrente fosse avançando. Esse é o método de Cristo para nós. Até hoje a Igreja do Senhor avança porque pessoas entendem a mensagem de Cristo e falam da mensagem de Cristo. Como crerão se não há quem pregue, diz a palavra. Nós é que temos que pregar, nós é que temos que viver. E o pregar é muito mais do que o falar, é o viver. Nós nos deixarmos viver pelas coisas desse mundo, pelas condições que somos impostas pelo mundo, nós teremos uma vida medíocre. Agora, quando nós sairmos dessa situação e começamos a olhar para Cristo, então a nossa vida vai além daquilo que nós podemos pensar, querer ou imaginar, porque Deus tem para nós aquilo que o olho não viu e sequer passou por aquilo, pelo coração do homem, aquilo que Deus tem para nós. Deus tem reservado para aqueles que o amam. Meus irmãos, fortalece-te na graça. Fica firme no Senhor, espera no Senhor, e não se deixa levar pelas situações do mundo. As situações do mundo, elas envolvem a gente, nos fazem muitas vezes até participar de situações que não são boas. A palavra de Deus aqui nos mostra, Paulo falando claramente que nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Meus irmãos, às vezes nós nos deixamos levar pelas coisas dessa vida. E aí, quando nós vemos, nós estamos discutindo política, nós estamos discutindo religião, nós estamos discutindo até a cura de doenças. Mas quem nos deu essa autoridade? Será que foi para isso que nós fomos chamados? Para entrar nessas discussões? Salvo aqueles que são afetos a isso, que a sua profissão é essa, ou são doutos nisso, a nós cabe a oração. Cabe a colocarmos todas essas coisas diante do Senhor e deixar que Deus, o Deus Todo-Poderoso, que é Senhor e está no controle de todas as coisas, faça a sua vontade. Nada acontece em nossas vidas se não for a vontade de Deus. A palavra de Deus fala que não cai nem mesmo um cabelo de nossa cabeça se não for vontade. Cada vez que eu lembro dessa palavra, eu olho para o espelho e lembro que muitos cabelos caíram. Mas mesmo assim eu estou debaixo da vontade de Deus, porque se caíram é para que a glória de Deus seja manifesta. Meus irmãos, todas as coisas que acontecem em nossas vidas só têm um objetivo, a manifestação da glória de Deus. O poder de Deus se manifesta em nós, na nossa fraqueza. Quando nós somos fracos, então Deus se faz forte em nós, e aí Ele leva para os outros. Nós somos testemunhos de que no meio da nossa fraqueza, Deus nos restaurou, Deus nos transbordou de alegria quando nós estávamos totalmente tristes e entregues. Hoje para amanhã, o pastor Enio trouxe uma mensagem, foi maravilhosa, e ele disse exatamente isso, quando Deus diz não. Muitas vezes Deus diz não, e isso dá a nós uma tristeza, mas a tristeza faz parte da vida. A vida não é só feita de alegria. Se engana aquele que acha que o evangelho é de alegria, porque o próprio Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições. Mas ele mesmo deu a vacina e disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Meus irmãos, é uma vacina de ânimo para nós, em meio às dificuldades, em meio a todas as tribulações, até mesmo o peso da idade, tudo isso cai diante da graça de Deus. Fortalece-te na graça do Senhor, revista-se na graça do Senhor. Olha, nós aprendemos que perseverar, mantermos a graça para termos um viver piedoso. A perseverança e a graça é que nos fazer subir ladeira acima. Muitas vezes nós carregamos pesos que nós imaginamos que nós não iríamos suportar. Muitas vezes nós passamos por situações que a gente acha, não vai dar. Mas pela graça do Senhor, nós avançamos. E passo a passo. E muitas vezes passos lentos. Ele disse, mas Senhor, eu queria estar correndo, mas agora eu estou devagar. Não importa. Não importa. O que importa é que Deus está no controle. E mesmo em passos lentos, Ele tem te conduzido a caminhos maravilhosos. Tem te dado vitórias. E é isso. Regozijemos, nos alegremos cada dia pelas vitórias do Senhor. E façamos como esse exemplo de Paulo. Perseverança na graça. Não vamos cair nas coisas desse mundo, nós vamos avançar para a glória de Deus. Em dias de crise, precisamos perseverar na graça de Cristo e no viver piedoso. Ora, a ideia do viver piedoso é essa, a ideia de viver conforme a vontade de Deus. Se Deus nos dá dias difíceis, então vamos viver dias difíceis.
E não é para não ficarmos tristes, é para nos alegrarmos. Mas se a tristeza vier, ainda assim, vamos colocar ela diante do Senhor para que Deus restaure a nós essa alegria. E assim, dia após dia, os outros possam ver em nós a luz de Cristo brilhando. E essa luz vai brilhando em nós como a luz do sol, que de manhã que ele vai rompendo a alvorada e vai de mansinho se tornando um sol tremendo. Ele começa com aquela luzinha lá no fundo e vai brilhando, 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 até que fique dia perfeito. Meus irmãos, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Meus irmãos, a nossa família, na medida que aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, começamos a fazer parte do corpo dele. Nós temos estudado isso nos nossos pequenos grupos e temos entendido que a igreja do Senhor é um corpo, é uma grande família com muitas pessoas. E quando nós olhamos uns para os outros e dizemos assim, irmão, seja bem-vindo, é porque nós verdadeiramente sentimos isso. Nós sentimos parte da mesma família. Então nós podemos compartilhar, podemos sorrir, podemos chorar, podemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Ter momentos de profunda tristeza, mas também de profundo regozijo na presença dos irmãos, pela graça de Deus. Meus irmãos, o viver na graça nos traz vida abundante, nos faz sermos vitoriosos, até mesmo em meio às derrotas do mundo, porque no mundo nós vamos ter algumas derrotas, sim, faz parte, para que nós possamos aprender e nos alegrar ainda mais com as vitórias. Meus irmãos, passamos essa crise, ela está aí, mas Deus tem algo mais para nós. Perseverança é a primeira palavra. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Olha, meus irmãos, Paulo, eu vou lembrar os irmãos novamente, Paulo estava preso. Ora, um homem preso, diante das condições precárias que estava, prestes a ser morto, ele olha e diz assim, olha, eu comecei o trabalho que é de Deus, e o trabalho de Deus ninguém pode deter. Se a obra do Senhor, ela é santa, ela prevalecerá diante de todas as coisas. Então, não vai ser isso, esse momento, essa crise que eu estou vivendo, que vai parar aquilo que Deus já começou. A palavra de Deus não está presa. E nós olharmos aí a história, a gente vai poder perceber que isso foi verdade. Hoje nós podemos ler as cartas de Paulo, daquele homem que estava preso quando estava escrevendo. A palavra não ficou presa naquela prisão. A palavra não foi, ela não morreu junto com aquele homem, mas ela permaneceu, ela viveu, e está viva hoje em nós, em nossas vidas, e pode hoje, nesta noite, ainda fazer diferença em corações aqui nesse culto. Meus irmãos, que seja assim, esta palavra viva, lembra-te do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus morreu, ressuscitou naquela cruz. Não está preso naquela cruz, não. Muitas pessoas pintam Jesus preso na cruz, mas tem um hino que fala que é falsa inspiração do pintor. É isso. O nosso Jesus Cristo não está mais naquela cruz, ele vive. Um dia ele passou por ali, sim, para demonstrar que era necessário que a morte viesse e somente ele, através da sua própria morte, ele pudesse agora nos dar vida, e vida em abundância. Então ele ressuscitou e disse, eu sou o primeiro. E muitos virão após mim, todos aqueles que crerem em mim, terão essa garantia. Meus irmãos, as crises desse momento são só crises, porque a vida eterna, ela é muito maior do que qualquer crise que possamos viver. Meus irmãos, a palavra aqui é fé. Fé. Fé naquilo que Deus pode fazer, naquilo que Deus tem feito. Fé em Cristo para superar as dificuldades. Eu coloquei essa foto que me lembrei da maratona aquática. Outro dia eu estava olhando uma maratona aquática, achei um negócio espetacular. E era uma travessia entre um continente e outro, uma ilha muito grande. E em certo momento as pessoas entravam no canal e dali não se via nada. De um lado era mar, do outro lado era mar. Se pensasse na profundidade, era um grande canal, de grande profundidade, e as marés correndo de um lado para o outro, e a única coisa que o nadador tem a fazer, estar com a sua mente voltada para o alvo, e perseverar, com muita fé e obstinação, continuar nadando, 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 dando o seu melhor. Meus irmãos, não importa em que lugar dessa maratona tu esteja,
Se tu é o primeiro ou se tu é o último. Cada um daqueles nadadores tinha que nadar por si mesmo. Não importava o que o outro estava fazendo ao lado, ele tinha que se manter em cima da água e andando. Não tem como nós ficarmos parados diante da graça de Deus, nós temos que continuar avançando. As dificuldades vão vir, as marés vão bater de um lado para o outro, as coisas vão acontecer ao nosso lado, a crise vai chegar, e mesmo assim, nós teremos que continuar avançando, perseverando, com fé, para superar todas as dificuldades. As dificuldades virão, mas pela fé nós suportaremos todas elas, suplantaremos todas elas. É bênção de Deus. Meus irmãos, é maravilhoso, porque ainda assim, Deus tem feito grandes coisas, mesmo a nossa pequeneza de fé. Porque por vezes nós somos pequenos, mas eu quero dizer que quanto menor nós formos diante de Deus, maior ele se torna em nós. E a palavra de Deus fala, se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor de todos os grãos, nós diremos àquele monte, sai daqui, vai para lá, e ele vai sair daqui e vai para lá. Então, meus irmãos, não tem fé pequena ou fé grande, tem fé. É maravilhoso. Em dias de crise, somente pela fé, contemplamos o final da história. O final da história é dado. Está aqui, ó. A Bíblia mostra para nós o final da história. Basta ler. O problema é que muitas pessoas leem, mas não querem realmente entender, não querem aceitar. Meus irmãos, que a palavra de Deus possa entrar no nosso coração, nós possamos entender, ler e aceitar que isso é a verdade, e aqui está o final da história. O caminho nós vamos perseguir. O caminho, nós temos o livre-arbítrio para poder escolher qual porta que nós vamos abrir. Deus nos mostra as portas. Nós podemos escolher até mesmo as portas erradas, mas o final dessa história está aqui. Então, crendo nós ou não, o final da história já é dado. A história do mundo já tem início, meio e fim. Meus irmãos, nós só fazemos parte de um pedacinho. Então, não é a crise momentânea que vai nos fazer tirar a nossa condição de eternidade. A eternidade é dada por Cristo através daquela cruz. Lembremos-nos de Cristo a cada momento. Nos dias bons, lembremos de Cristo. Nos dias maus, lembremos de Cristo. E em todo tempo, lembremos de Cristo. Até o dia final, até aquele dia da eternidade. Meus irmãos, é maravilhoso. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Mas no conselho de Paulo para nós nessa noite, nós lembrarmos e atentarmos que tudo isso que temos é temporal. A nossa própria vida aqui, ela é temporal. Todos nós teremos dias, meses, anos que poderíamos contar, mas aqueles que estão em Cristo, todos esses dias, meses e anos serão contados também na eternidade. E aí, meu irmão, vai ser alegria. A palavra de Deus fala em Apocalipse que nunca mais dor, nunca mais saudade, nunca mais tristeza. É para isso que Deus tem para nós, e nós temos que entender que esse momento é só momento. O peso eterno da glória do porvir é algo maravilhoso, isso está ao nosso dispor. Meus irmãos, como nós vamos viver a crise, depende de nós. Nós podemos perseverar no Senhor e na doutrina da sua palavra, nós podemos viver pela fé em Cristo Jesus e temos uma vida transformada dia após dia, de graça em graça, de glória em glória, uma santificação que começa desde o dia que aceitamos a Cristo até aquele último dia. Ou nós podemos viver segundo a vontade do mundo. A escolha é de cada um. Eu escolhi viver segundo a vontade de Cristo. Desta razão, tudo suportando por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Seja morremos com ele, também viveremos com ele. E se perseverarmos com ele, também com ele reinaremos. E se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Aleluia. Essa palavra é algo assim que é maravilhoso, porque isso põe por terra muitos medos que as pessoas têm colocado, e até mesmo, infelizmente, alguns púlpitos são pregados, em que existe a possibilidade de alguém perder a salvação, não há como perder. Uma vez Deus dado a salvação, Deus está dado.
Meus irmãos, aqueles que são de Cristo, ninguém, nenhuma situação desse mundo pode arrebatar de Cristo. Aqueles que estão em Cristo se fazem nova criatura dia após dia, porque Cristo passa a habitar nele, e dia após dia faz a diferença. Mas, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante do momento de infidelidade, de erro, o pecado que está ao nosso redor, muitas vezes, corre nossas vezes e toma, em alguns lugares, em algumas situações, a nossa mente nos faz tomarmos atitudes que não são as melhores. Mas, mesmo assim, Deus permanece fiel para conosco. Porque ele disse, eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, pelo Santo Espírito, nós reconhecemos o nosso pecado, entendemos o nosso pecado, pedimos perdão ao Senhor e continuamos firmes na graça, buscando dia após dia e recebendo dele a cada manhã a misericórdia do Senhor. Deus é maravilhoso. A sua graça é infinita. Mesmo quando nós somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não é fiel a nós, ele não depende de nossos atos, ele é fiel a si mesmo, ele é fiel à sua palavra, ele não se contradiz, ele não é filho do homem para que minta, ele não desiste daquilo que ele já fez. Meu irmão, minha irmã, é maravilhoso. Mesmo diante das crises, mesmo diante das dificuldades, nós temos um caminho que pode ser perene. Diante das situações que batem de um lado para o outro, nós podemos avançando, de graça em graça, de glória em glória. Perseverança e fé para permanecer até o final. Entendendo que, assim como Paulo, que passou, o tempo de Paulo nessa terra passou, e ele passou o bastão para outro, e nesse momento estava passando o bastão para Timóteo, e Timóteo passou o bastão para outros, que entenderam e foram fiéis, porque foram fiéis, a sua palavra chegou até nós hoje, e nós temos visto na vida de muitos irmãos essa fidelidade, e aí o exemplo dessa noite é a irmã Chile, a fidelidade que Deus tem conduzido a sua vida, e ela tem sido fiel para com Deus, é maravilhoso, e nós podemos nos alegrar e dizer, Senhor tem sido fiel, porque Ele é fiel, mesmo diante de todas as situações, o Senhor permanece fiel, o Senhor está ali, firme, e cada um de nós temos a escolha de fazer a mesma coisa. Temos a escolha de sermos fiéis, de permanecermos no Senhor, de vivermos a sua palavra e não desistirmos, mesmo diante de todas as coisas. E olha aqui, quem está dando esse testemunho era Paulo, que estava aí na beira de ser morto, por causa da palavra. Porque ele não abriu mão de seguir a Cristo, ele estava sendo morto. Mas mesmo assim ele disse, olha, eu permanecerei fiel. E disse, Timóteo, permanece fiel, fortifica-te na graça. Aleluia. Muito bom. Em dias de crise somos provados. Então devemos perseverar, firmes, com fé no Senhor. É a fé no Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não há quem possa acordar e dizer, eu sou do Senhor, que tem um dia vão. Não há quem possa trabalhar e dizer, eu fiz isso para Deus, que tenha sido uma obra em vão. Nunca é. Aquele que fala em nome de Deus, fala de maravilhas àqueles que escutam. Aqueles que trabalham em nome do Senhor, fazem obras maravilhosas. Por menores que elas possam parecer aos olhos do homem, elas são grandiosas aos olhos de Deus. O nosso Deus não faz obras pequenas. Todas as obras do Senhor são grandiosas porque Ele é grandioso. Todas as obras do Senhor são maravilhosas porque Ele é maravilhoso. Toda vez que o Senhor toca a mão em algo, Ele faz um milagre. Porque essa é da sua natureza. Meu irmão, não existe milagre pequeno e milagre grande. Existe Deus trabalhando em nossas vidas. E quando Ele trabalha, é sempre milagre. O milagre do amanhecer, de cada manhã, do sorriso nos lábios diante das dificuldades. O milagre da cura em meio à doença. O milagre do dinheiro que cai na conta todo mês, quando muitas vezes nós nem esperamos. O milagre do pão de cada dia. O milagre da família unida. O milagre da vida que Deus nos dá. Meus irmãos, em tempo de crise, nós podemos escolher os conselhos de Paulo de perseverar na fé ou andar segundo os conselhos do mundo. Meus irmãos, é uma escolha individual. Escolha individual. Não pode ser transferida. Ninguém pode escolher por ninguém. Você que tem que escolher a sua escolha. E nessa noite, Deus nos fala através da sua palavra e nos dá essa condição de escolha. E cada um de nós aqui que está participando conosco desse culto, tem essa capacidade de escolher. E eu quero que, nessa noite, realmente colocar essa palavra no teu coração, dizer, Senhor,
faça diferença nessa vida. Faça diferença na cada um de nós. Que o nosso coração possa sair dessa noite jubiloso, com esperança renovada, com fé, mas uma fé verdadeira em Cristo, não nas circunstâncias. As circunstâncias passam, todos os ídolos humanos caem diante da soberania de Deus. Então, meus irmãos, não olhemos para os ídolos, abandonemos todos os ídolos e confiemos plenamente no Senhor. Seja qual for aquilo que tem que te feito levantar de manhã, se não for Cristo, meu irmão, que seja a última vez. Que a partir de agora, todo levantar seja em nome do Senhor. O seu respirar seja em nome do Senhor. O seu trabalhar seja em nome do Senhor. Porque a obra, quando é feita em nome do Senhor, não é vã. Então Deus vai te restaurar, vai te renovar. E mesmo que tu ande pelo vale da sombra da morte, tu não estarás sozinho. O Senhor estará contigo. Amém? E perseverança e fé. Sejam as tuas marcas nos dias de crise. Nesses dias de crise, meus irmãos, perseverança e fé, que estas palavras façam a diferença na sua vida. E a cada dia, Deus coloque na sua boca um verdadeiro louvor, um cântico novo, engrandecendo por tudo que Ele tem feito em sua vida. Que Deus abençoe.